Deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem impedido você de avançar hoje? Qual o medo que tem te travado de acessar o próximo nível? De aumentar sua frequência, de viver o melhor dessa terra? Hoje, o tema do nosso vídeo vai ser sobre isso. Sobre ação versus medo. Qual a diferença desses dois? Para você que não me conhece, que está chegando aqui agora, meu nome é Júnior Januário, tá? Eu trabalho como estrategista, gestor de tráfego e também sou mentor e professor, ensinando marketing, vendas, desenvolvimento pessoal e etc, tá? Sou aluno do Pablo Marçal e estou aqui para poder transbordar na sua vida. Já fiz vários cursos, mas isso não vem ao caso. O que importa é que agora é que nós estamos aqui conectados para ajudar e ser ajudado. Esse é o objetivo desse canal, tá? O objetivo desse canal no YouTube é exatamente isso. Acessar o próximo nível, ajudar, ser ajudado. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é @eusoujuniorjanuário. Lá vai ter um link na bio, onde você vai acessar o nosso grupo gratuito de transbordo. O nosso grupo gratuito de Mastermind. Justamente com esse objetivo, de fazer você a se conectar a novas pessoas e avançar para o próximo nível, tá bom? Então vamos conversar sobre esse assunto de hoje, tá? Ação versus medo. Você sabe a diferença sobre isso? Eu quero bater nesse tópico porque eu lembro quando eu comecei a minha jornada de empreendedorismo, de criar o meu próprio negócio, surgiu o medo. O primeiro contato com o medo que eu tive foi o medo de não dar certo, né? Creio que todos nós temos isso. Quando vamos adquirir um treinamento, como vamos abrir uma empresa, tomar uma decisão na vida. O que acontece? Acontece de vir o medo. O medo ele vai falar assim, poxa, e se der errado? E se isso não acontecer? Aí começa a aparecer os e se. Ah, Júnior, mas por que acontece essas coisas? Primeiro ponto que você tem que entender é que o medo ele existe em nós, seres humanos, como um modo de defesa. O medo não é algo tipo assim, poxa, o corpo não gosta de mim, então eu tenho medo porque ele não gosta de mim. Não, o medo, ele, tecnicamente, isso é um fato. Ele foi desenvolvido para te proteger. Então, olha para você ver os animais. Quando escuta um barulho, sai correndo. Você mesmo, andando na rua, você escuta um barulho, do nada você já leva um choque, tipo, você fica todo eletrizado, né? A pessoa fica pálida, porque o sangue vai para os músculos para fazer aquela pessoa tomar uma reação de corrida iminente, de sair correndo, de fuga, né? É um instinto de fuga para se defender. Então, o medo, ele é uma função, é algo que nós seres humanos temos para defender, para defesa. Só que o problema é que a humanidade foi evoluindo e hoje nós temos medos que, sinceridade, não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, um medo que todo mundo tem de falar em público. Olha, sério, pensa comigo. Fala que se não é uma coisa idiota isso. Você conversa o tempo todo com várias pessoas no seu dia a dia, no WhatsApp, no Instagram e etc. E o que muda de você falar com uma pessoa, 2, 3, 4 e falar para uma multidão, não muda nada. Só que o quê? Nós temos medo de errar em público. Então, esse medo é o quê? Nossa, e se eu falar errado? E se eu errar uma vírgula? Se eu falar uma palavra errada? E se as pessoas não me entenderem? Se elas me criticarem? E aí começa os e se, e o medo ele fica ali, travando. Então, lá atrás, quando eu estava começando a montar o meu negócio, eu tinha esse medo também de falar em público, de gravar vídeo, entendeu? Eu quero que você entenda uma coisa, que o medo, ele te trava. Caso você não supere ele, ele vai te travar, ele vai impedir você de avançar, de conquistar aquilo que você almeja, porque vai ser necessário você tomar uma decisão e você não vai tomar porque o medo vai te travar. Então, Júnior, eu tenho que trocar o medo pelo quê? Pela ação. Então, lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre a palavra de Deus, eu me dava medo? Sim, mas mesmo assim, com medo eu ia lá e praticava. Para você ter ideia, olha que coisa idiota. Em 2020 eu tinha que sair do meu trabalho, né?
E eu tava com medo de pedir o meu chefe pra sair do meu trabalho, pra pedir demissão, falar que eu vou sair porque eu vou montar um negócio próprio e tal. Olha pra você ver. Eu fiquei enrolando. Era pra mim ter saído do meu trabalho em 2020. Só que eu fui sair do meu trabalho no supermercado só em 2021. Porque foi lá em final de dezembro que eu tomei coragem pra sair. Porque eu tomei coragem de chegar no chefe e falar, ó, eu vou sair porque eu tenho um projeto novo, eu quero crescer, eu quero avançar, tá? Te agradeço pela oportunidade que eu tive aqui. E foi super de boa. Ele falou, não, Júnior, pode ir. Eu espero que aconteça tudo bem. Se der errado, que você possa voltar a trabalhar aqui conosco novamente. Mas graças a Deus não deu errado, né? Eu tô aqui trabalhando pra mim mesmo até hoje. Eu tenho minha agência, nós estamos ativos aí com vários clientes. A gente tá ajudando as pessoas a vender na internet e tudo mais. Mas olha pra você ver, eu tinha esse medo. Esse medo ele me travava. E tem vários medos que travam a pessoa de avançar. Às vezes, que nem eu falei lá atrás. Eu comprei um treinamento para estudar sobre marketing e eu fiquei com medo, mas mesmo assim eu comprei. O que eu fiz? Eu tomei uma ação. Tá? E você também, provavelmente já passou por isso. Já adquiriu algum treinamento, alguma mentoria, você fica com medo, fala, poxa, caramba. E aí? Só que você não pode deixar o medo te paralisar, porque se você deixar o medo te paralisar, você não vai acessar o próximo nível, você não vai crescer. Tá? Vou falar uma coisa mais íntima ainda para você que tá vendo esse vídeo aqui, para você entender que sem experiência, anota esse aí, tá? Sem as experiências, sem as tarefas, você não vai acessar o próximo nível. Não adianta nada você me ver falando aqui nesse vídeo, você ler a palavra de Deus, você estudar e você aprender, mas não colocar em prática. Tem que colocar em prática, tá? Então anota esse aí. Experiência gera o resultado. Anota isso porque você tem que colocar em prática o que você está aprendendo. Então eu vou falar uma coisa bem íntima comigo aqui, só quem está mais próximo de mim sabe. É que eu, quando era criança, eu vim de uma família muito, muito carente, sabe? Fala pobre de uma vez, essa é a verdade. E tipo assim, cara, meu pai, ele tinha um vício em álcool. Hoje, graças a Deus, graças a Jesus, meu pai foi liberto, ele não bebe mais. Meu pai tá evoluindo cada vez mais, entendeu? Hoje isso já foi curado dentro dele. Mas eu tô falando, Júnior, então por que você tá falando coisas dos passados? Irmão, a gente tem que olhar pro passado para lembrar das experiências que Deus fez na nossa vida, que ele mudou. Então, eu e meu pai, a gente tinha um atrito. Né? Meu pai, infelizmente, a gente brigava muito porque ele fazia coisas que eu não gostava, então ele batia na gente e tal, mas isso não vem ao caso. O fato é que chegou um ponto que eu tava com muito rancor dentro de mim do meu pai. Eu tava evoluindo, tava começando a minha caminhada com Cristo, lendo a palavra. E aí a palavra ela fala, né, que você tem que pedir perdão, que você tem que honrar os seus pais. Pá. E aí um amigo, um pastor chegou perto de mim e falou: Júnior, então eu sinto que dentro de você tem algo que precisa ser liberto e você tem que tomar atitude para Jesus, que é perdoar o seu pai. E aí na hora eu comecei, falei: não, como assim, cara? Eu já perdoei e tal. Não, mas você tem que falar. Você tem que falar com a boca pra ele. Você tem que chegar pra ele e falar pra ele isso. Aí eu fiquei remoendo aquilo, sabe? Falei, pra que eu vou pedir perdão? Eu tô certo, o cara que me batia em mim à toa, o cara que brigava com a nossa família à toa e tal. O fato é que eu fiquei remoendo isso. Imagina, cara, você crescer ao lado de uma pessoa que tá ali te maltratando. Mas tudo bem, cada um dá o que tem de melhor. O fato é que eu não quero que você coloque o meu pai como inimigo, tá, gente? Não venha generalizar, tá? Meu pai, hoje ele tá tratado. Só tô falando isso aqui porque vai as pessoas falam: nossa, caramba, eu vou xingar o pai de Júnior. Não faz isso, tá? Eu amo a vida do meu pai, hoje ele tá tranquilo, tá bem. Deus transformou a vida dele, assim como transformou a minha. E aí eu fiquei remoendo, falei: caramba, mano, como é que eu vou fazer isso? O cara... ele me fez tanta coisa. Sabe quando você perdoa, mas não perdoa? Eu tava com esse sentimento. Só que aí eu tava orando a Deus, seguindo a minha vida, lendo a palavra, fazendo o devocional. E um dia o Espírito Santo me tocou, ele falou: Júnior, você me ama? Eu falei: amo. Então você tem que amar as outras pessoas e também vai ter que amar o seu pai, mesmo independente do que ele fez no passado. Você vai ter que jogar no mar do esquecimento. Só que aí o que eu tinha? Medo. O Espírito Santo pediu pra eu ir lá, pra chegar perto do meu pai, falar que eu amo ele, pra pedir perdão. Mesmo, não interessa quem tá certo e quem tá errado. Então, escuta até o final aqui, tá? Escuta até o final pra você entender. E aí, eu falei: caramba, cara. E eu fiquei com medo de... Olha, pessoal, uma coisa idiota, uma coisa boba. Simplesmente chegar perto do meu pai e falar com ele isso. Só que pra mim, naquela época, era difícil, porque eu não tinha costume de falar eu amo pro meu pai. Eu não tinha costume de abraçar o meu pai, eu não tinha costume.
Por quê? Porque eu tinha feridas dentro de mim. E essas feridas precisavam ser tratadas. Só que aí o Espírito Santo foi me confrontando. E o melhor, anota isso aí, pelo amor de Deus. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Então, o que eu fiz? Eu pedi conselho às pessoas mais sábias. Então, eu pedi conselho ao meu amigo pastor naquela época. Pedi conselhos a amigos que estavam mais maduros do que eu na fé. Falei, mano, Deus falou isso e isso comigo. A palavra fala isso também. Deus, o Espírito Santo falou comigo. O que eu faço? As pessoas ficaram me incentivando. Eu vou na célula, né? E essa célula falou, a líder da célula, na época era a Beth. Acho que foi a Beth mesmo. Ela falou assim, Júnior, você tem que ir lá, Júnior. Poxa, você vai ser libertador pra você. Você tem que entender que você foi o primeiro salvo da sua família. Você foi o primeiro a aceitar Jesus ali dentro da sua casa. Deus, ele vai restaurar a sua família. Tenha fé. E se o Espírito Santo tá pedindo pra você tomar essa atitude, mesmo com medo, mesmo com dor, você tem que fazer. Porque você tem que colocar em prática o que você tá aprendendo. Olha pra você ver que doideira. O que eu fiz? Depois de muita dor, Porque, cara, você sair da zona de conforto dói. Você tomar uma atitude assim dói, mas eu, mesmo com medo, eu fui. Cheguei perto dele e falei, pai, eu quero te pedir perdão por tudo que eu já fiz com você. Eu não quero saber o que o Senhor fez comigo. Eu perdoo o Senhor, assim como eu peço para você me perdoar também. Não quero que você fique... que a gente fique nesse atrito. Eu amo a vida do Senhor, eu quero crescer com o Senhor, eu quero honrar a vida do Senhor. E eu quero dizer que eu te amo. Mano, você não tem noção. Tô até arrepiando aqui, ó. Tá doido, tô até arrepiando. Aí, cara, isso foi libertador, cara. Minha mãe começou a chorar. Mas o que eu quero trazer a reflexão disso? Foi uma virada de chave na minha vida, onde que o medo me impedia de fazer aquilo. Mas o que eu fiz? Aí agora vem o código que a gente tá aprendendo aqui agora. Ação. Eu tomei uma atitude, eu comecei a me mover. Falei, cara, eu vou fazer. Não... Se é pra me praticar, eu vou praticar. A mesma coisa aconteceu quando eu tive que tomar a decisão de estudar com medo de dar errado. Comecei a estudar. Pá! Estudar marketing digital. A decisão de sair do meu trabalho no supermercado. Então eu quero falar pra você isso, tá? O medo, se você não tomar cuidado, ele vai te travar. Ah, Júnior, mas eu tenho muito medo. Quer dizer então que o medo ele vai embora? Eu tenho uma notícia... complicada pra te falar aqui. Não, ele não vai embora. Tá? Você vai continuar sentindo medo, é normal sentir medo. Então o que você não pode fazer é permitir com que o medo impeça você de avançar. Então a questão não é você fugir do medo, tá? Anota isso aí, não fuja do medo, lute contra o medo. Ah, Júnior, eu tenho medo de fazer isso, fazer aquilo, eu tenho medo de estudar sobre marketing, fazer faculdade, eu não sei. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Que no meio do caminho, o medo, eu tenho certeza absoluta que ele vai embora, assim como aconteceu comigo, tá? A constância vai fazer você crescer e evoluir. Igual eu tinha medo de gravar vídeo. Olha eu aqui conversando com você. Tinha medo de gravar stories. Mas hoje eu tô aqui. Por quê? A constância. A ação. Tomei ação atrás de ação me fez chegar aqui hoje. Tá conversando aqui com você. Tá transbordando com você aqui. Então, o medo, você tem que entender que o medo, ele rouba tudo. Mas a ação, ela vai te gerar um lucro. Ela vai fazer você ter retorno, tá? E outro ponto também que você tem que tomar bastante cuidado é que o medo, ele é atrativo. Como assim, Júnior, o medo é atrativo? Se você ficar pensando, eu tenho medo de errar, de tirar nota baixa na prova, você fica frustrado por aquilo. Vamos supor que você faz faculdade, você tá com medo de tirar nota ruim na prova e você só fica martelando aquilo na sua cabeça. Tô com medo de tirar nota baixa, O que vai acontecer? O medo vai te paralisar, você não vai estudar e você não vai tirar nota boa. A mesma coisa, medo de ser assaltado. Se você tem medo de ser assaltado e ficar sempre martelando aquilo na sua cabeça, o que vai acontecer com você? Você vai ser assaltado. Porque o medo, ele é atrativo. Cara, se for pra você ter medo, faz igual eu. Eu tenho medo, sabe de quê, rapaz? De ter R$1 milhão na conta. Ou medo de ter 1 milhão. Ou medo de ter 10 empresas. Não imagina a dor de cabeça, aqueles vários funcionários. Ai, meu Deus do céu. Comenta aqui pra mim, o que você tem medo? Nossa, imagina, eu tenho medo demais de ter uma Ferrari, não pagar 300 mil de PVA. Não sei quanto que é a PVA de uma Ferrari, mas não, dá tão medo, viu, rapaz? Tá doido. Nossa. É isso que você tem que ter medo.
Porque se você vibra energia, então se você vibrar uma frequência de medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo, medo de ser rejeitado, medo, isso você vai atrair isso. Então qual a solução? A experiência é a ação, é você tomar atitudes para vencer esse medo, para você avançar, para você progredir e não deixar esse medo te paralisar, tá bom? Gere experiências que o medo ele vai sair fora. É que nem uma corrida. Você vai participar de uma corrida e tá com medo? Entra no carro com medo que o medo ele vai sair fora ali. Ele fala, não, opa, esse cara tá ousado demais, eu saio daqui. No meio do processo, o medo vai embora, tá? Então, pra finalizar aqui, eu quero falar algumas experiências, tá? Pra você fazer. Todos esses vídeos que eu vou gravar aqui, nessa nova série, vai ser exatamente para fazer você executar tarefas, tá? Então lembrando novamente, entra no nosso grupo de transbordo, tá? Tá lá no link da bio do meu Instagram, vai estar aqui na descrição também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Você fazendo isso, você tá me patrocinando, você tá me motivando a continuar a fazer isso e ajudar várias outras pessoas, tá? Então vamos lá, vamos para as experiências e sério mesmo, faça, execute. Não adianta nada você assistir esse vídeo e não colocar em ação aquilo que eu falar aqui. Porque o que vai fazer você subir para o próximo nível, avançar, construir riqueza, prosperidade, é você exatamente tomar atitudes, ter experiências, tá? Eu tenho algumas experiências aqui, porque eu tô fazendo uma mentoria e o meu mentor, ele aconselhou exatamente fazer isso. Tudo aquilo que eu tô aprendendo passar pra frente. Então, hoje eu aprendi sobre isso e tô passando pra frente aqui pra você. E tem algumas experiências que é pra você fazer, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? A primeira tarefa, experiência aqui que você terá que fazer é listar pelo menos 7 medos, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, vai anotar ali 7 medos que eu tenho. Lista dos 7 medos. E você não vai carregar mais isso. Você só vai anotar para ter consciência. Anote para ter consciência. E aí tome atitudes. Tá? Eu aconselho você tomar uma atitude para ter uma experiência boa, significativa, positiva em relação a esse medo. Você vencer ele com uma ação, tá? Qual que é o contrário do medo? Ação. Você tem que ter uma atitude de ação para superar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? E a outra experiência aqui é uma experiência bem simples, bem fácil, tá? É mudar alguma coisa de lugar. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu trabalho, na sua empresa, não sei. Mas tira alguma coisa de lugar. Pode ser uma coisa mais simples. Vou tirar um vaso daqui e colocar no outro canto. Vou mudar a minha mesa de lugar, não sei. Vou organizar uma coisa que tá bagunçada ali. Mas faça isso, toma uma atitude, gere essa experiência, tá? Outro ponto também é o quê? Eu quero que você seja mais ousado ainda, tá? Isso aqui é forte. Quero que você lute contra o medo. Como assim, Júnior? Cara, talvez tenha alguém que você tenha que pedir perdão. Cara, eu sei que vai ser difícil, mas vai lá, pede perdão pra essa pessoa, vai. E não pede pelo WhatsApp, não, pede pessoalmente. Júnior, vai por mim, cara. Não dá desculpa, não. Júnior, eu não consigo sozinho. Peça conselho a alguém próximo. Chega perto do seu amigo, seu irmão na fé, alguém que caminha contigo, que tá na mesma frequência. Fala aqui, ó. Eu vi o vídeo do Júnior e ele falou que eu tenho que pedir perdão. Por que eu tenho que pedir perdão? Mano, você tem que pedir perdão pras pessoas. Por quê? O perdão, ele liberta. Às vezes você carrega a mágoa de alguém e essa mágoa impede você de crescer, avançar, acessar o próximo nível. Então vai lá. Toma essa atitude, libera a pessoa, para de carregar ela, para de ficar, não, fulano desgramado, cara fez isso, fez aquilo, não, esquece, deixa o rio fluir. Fala, não, o que a pessoa fez não me interessa mais, o que interessa é o que eu vou fazer a partir de agora, eu não vou carregar mais essa pessoa, vou seguir a minha vida. Tudo bem, ela lá e eu cá, mas eu libero, eu perdoo essa pessoa. Então, se você tá com medo de pedir esse perdão, não tá com ousadia, chama um amigo, primeiro ora a Deus, tá? Chama um amigo e fala, eu tô precisando pedir perdão fulano por causa disso, você me ajuda, cara, a ir lá, a me motivar a fazer isso, a ir lá comigo, tá? A me falar, fulano quer te falar uma coisa. Você tem que ter essas pessoas perto de você, pessoas que te motivem a acessar o próximo nível, pessoas que te impulsionem para uma nova frequência, para o crescimento, tá? Então tem isso, tá? E então tem essa questão do perdão, mas também pode ser, você quer pedir um aumento pro seu chefe, você quer uma nova oportunidade, vai lá, conversa com o seu chefe. Você tem medo de gravar um vídeo. Cara, vai lá, grava um vídeo. Grava um vídeo,
Posta um stories. Sua mãe e seu pai não falam eu te amo. Cara, chega perto do seu pai, chega perto da sua mãe. Fala, eu amo vocês, vem cá, me dá um abraço. Ah, Júnior, mas a minha família não tem costume de fazer isso. Eu tenho medo do que eles vão reagir. Que se dane, não interessa o que eles estão fazendo. O que interessa é que você está tomando uma experiência nova. Você está saindo da frequência baixa e está indo para o próximo nível. Então você vai fazer isso. Então toma uma dessas atitudes. Eu quero que você lute contra o medo. Toma uma atitude em relação a alguma coisa aí que só você sabe o que é. Então seja abraçar seu pai, seja pedir perdão para alguém, um aumento, uma nova experiência, não sei. Mas toma uma atitude, coloca em prática, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que isso vai fazer você avançar pro próximo nível, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Tamo junto. Obrigado por estar aqui assistindo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal. Acesse o nosso grupo de transbordo, porque eu me alegro muito de ver essas pessoas tomando atitudes, crescendo, avançando. Eu tenho certeza que isso aqui é só a sombra do que tá por vir. Tem muita coisa top para acontecer nas nossas vidas e eu fico feliz de estar fazendo parte disso aqui, de poder te ajudar, tá bom? Tamo junto, bora pra cima e tchau!